2022 não tá sendo um ano muito legal para Netflix. Desde janeiro e principalmente depois da divulgação de alguns resultados que vieram bem abaixo do esperado, as ações da Netflix despencaram mais de 60% e muitos investidores estão em dúvida se o modelo de negócios da empresa ainda é sustentável. Nesse vídeo eu vou te contar como a Netflix se tornou essa gigante das séries e filmes e principalmente o porquê a sua posição está sendo ameaçada pela forte concorrência e pode a levar à falência nos próximos anos. Quando falamos de Netflix, imediatamente fazemos uma conexão ao serviço de streaming. Temos memórias, de sentar num domingo à tarde com a namorada, com o namorado, com os filhos ou com os amigos e perder uma hora ou mais só para decidir qual filme assistir. Mas o começo da Netflix não tem nada a ver com o que conhecemos hoje dela. A empresa não nasceu como um streaming de séries e vídeos. A parada era bem mais arcaica. A Netflix era uma locadora online de filmes. Ela alugava seus DVDs de filmes e entregava pelos correios, em envelopes bem parecidos com os das cartas. Esse foi o negócio principal da Netflix por cerca de 9 anos e, por incrível que pareça, por mais arcaico que isso soe para nós hoje em dia, eles faturaram $1 bilhão em 2006 com esse modelo de negócios. Foi justamente toda essa experiência com aluguel de filmes que levou a empresa às condições perfeitas para liderar o mercado de streamings. Eles entraram nesse segmento sabendo exatamente o que precisava ser feito e é por isso que hoje em dia a Netflix é uma referência no mercado. Mas eu não vou acelerar essa história não. Na realidade, eu quero voltar para os primórdios da empresa e te explicar tudo o que aconteceu para que a Netflix arcaica se tornasse a Netflix que conhecemos hoje em ordem cronológica. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo aqui no canal, contando histórias ou situações específicas sobre empresas que fazem parte do nosso dia a dia e que você pode, é claro, investir através da bolsa de valores, já deixa o seu like aí embaixo para eu saber que você se interessa por esse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Vamos nessa! A Netflix, ela foi fundada em 1997 por dois caras, o Reed Hastings e o Mark Randolph. E como quase toda empresa de sucesso, a fundação da Netflix também tem a sua pitadinha de lenda urbana, aqueles detalhes inventados ou maximizados para dar uma apimentada na história e deixar ela mais sexy, vamos dizer assim. No caso da Apple, existe aquele papinho de que tudo começou em uma garagem, e no caso da Netflix, envolve um conflito na vida pessoal do Reed Hastings, um dos fundadores. Segundo essa lenda urbana, em um belo dia de segunda-feira, o Reed teria alugado uma fita VHS do filme Apollo 13 na famosa Blockbuster e esquecido de devolver. Ele só lembrou que precisava devolver o filme 6 semanas depois e precisou pagar $40 de multa por atraso para Blockbuster. Essa situação frustrante, então, o irritou profundamente e o motivou a criar algo melhor. Esse algo melhor seria a Netflix. Mas como eu disse, essa história provavelmente não é verdade. É bem provável que ela tenha sido inventada para apimentar o storytelling da empresa. O que eu acredito de fato é que a Netflix surgiu porque o Mark e o Reed trabalhavam juntos numa empresa de softwares chamada Pure Atria, ou Pure Atria, sei lá, fica aí a cargo do seu inglês. Essa empresa na época estava sendo comprada e por consequência eles estavam com muito tempo livre para pensar em ideias de negócios. Eles contam inclusive que admiravam muito a Amazon do Jeff Bezos, que já existia e queriam fazer algo na mesma linha, vender alguma coisa de forma 100% online. Essa admiração pelo modelo de negócios da Amazon levou os dois amigos à decisão de montar um e-commerce, o que faz todo o sentido do mundo. Os dois entendiam bastante de softwares e em 1997 as vendas pela internet não paravam de crescer, em partes impulsionadas pela própria Amazon. Inicialmente eles não sabiam o que vender, eles levantaram centenas de hipóteses para o produto ideal. Uma dessas hipóteses até chegou a ser os filmes, que de fato eles viriam a vender, mas inicialmente descartaram a ideia porque na época os filmes eram em VHS e eles não teriam uma margem boa de lucratividade. Se eles tivessem se prendido a isso, provavelmente a Netflix não existiria hoje. Mas como dois bons empreendedores, eles acharam uma solução e decidiram tomar o risco necessário para colocar ela em prática. Eles apostaram no avanço dos DVDs em detrimento do VHS.
Isso pode parecer óbvio hoje em dia, pode parecer óbvio que era uma aposta certeira, mas na época as coisas não eram tão claras assim. No começo, inclusive, a maior parte da receita da empresa vinha do interesse das pessoas pela compra dos DVDs, que era uma novidade na época, todo mundo queria saber como essa tecnologia funcionava, e não necessariamente pelo interesse das pessoas nos filmes. E a estratégia que a Netflix adotou para se aproveitar disso foi simplesmente genial. Eles evoluíram a sua estratégia de negócios e criaram um modelo de recorrência em que o cliente pagava um valor mensal e recebia os filmes em casa. Hoje em dia tem várias empresas aí na internet que trabalham com esse modelo. O único problema era que os clientes tinham uma preferência pelos mesmos filmes, já que normalmente nós assistimos aquilo que nossos amigos estão comentando e indicando. Então, por conta disso, a Netflix tinha os direitos sobre a reprodução de uma infinidade de filmes que quase ninguém assistia e alguns poucos que todo mundo queria. E é claro, dessa forma, não dava para atender a todo mundo. Foi aí que veio o início da transição da empresa. Para solucionar esses problemas, a Netflix decidiu criar um catálogo online de filmes para que os assinantes da sua recorrência mensal pudessem conhecer os títulos que não eram muito procurados e optar por assisti-los. A Netflix criou basicamente um cardápio online de filmes. Já dá para começar a visualizar para onde a empresa estava seguindo, né? O que ela era e o que ela viria a se tornar. Depois disso, ela começou a perceber que o modelo de streaming seria viável e foi transicionando do modelinho de aluguel por correios para o que nós conhecemos hoje em dia. E de uma certa forma, a gente pode até dizer que a popularidade do streaming que nós temos hoje em dia só aconteceu porque a Netflix, em um dado momento da sua história, decidiu criar esse bônus para os seus assinantes que recebiam DVDs pelos correios. Esse é um exemplo, na minha opinião, incrível do avanço da tecnologia e da importância do intraempreendedorismo dentro de uma empresa, que é quando a equipe e os funcionários do negócio têm a liberdade de criar novos empreendimentos e soluções dentro de uma empresa que já existe. Mas é óbvio também que nem tudo são flores. A história da Netflix é inovadora e é cheia de ensinamentos, mas a gente precisa focar também nos problemas e na situação atual da empresa. A Netflix não foi a primeira empresa de streamings do mundo, assim como a Amazon não foi a primeira loja online do mundo, mas por muitos anos ela teve a vantagem de ser a maior desse setor. E o que acontece quando uma empresa desfruta de um mercado lucrativo praticamente sozinha por vários anos? Ela chama a atenção da concorrência. É óbvio isso daqui. É óbvio que as outras empresas não deixariam a Netflix nadar sozinha nesse oceano azul do mercado de streamings. Não demorou muito para que surgissem concorrentes de peso, como o Prime Video da Amazon e a Apple TV, duas gigantes da tecnologia. E essa competição ainda se agrava mais se nós levarmos em consideração os streamings dos grandes estúdios de produção, porque o principal calcanhar de Aquiles da Netflix sempre foi a sua parceria com esses grandes estúdios que licenciavam as produções de franquias para a empresa. Um exemplo é a HBO, dona da saga Harry Potter, e outro é a Disney, detentora dos filmes da Marvel. A Netflix tinha uma parceria para ofertar as produções desses estúdios e isso sempre foi muito positivo para a empresa. Afinal, eram essas parcerias que aumentavam a velocidade de expansão da Netflix. Muitas pessoas já gostavam de Harry Potter e da Marvel, então assinar a Netflix era só uma questão de tempo, já que elas já tinham esse interesse em assistir essas sagas. Mas eu digo que esse sempre foi o calcanhar de Aquiles da empresa, porque isso também a tornava cada vez mais frágil, cada vez mais dependente desses grandes estúdios. Quando esses grandes estúdios perceberam que a barreira de entrada para o mercado de streamings não era tão grande quanto parecia, eles também decidiram buscar a sua fatia. Eu acho que esse foi o principal golpe que a Netflix sofreu nos últimos anos, porque além de perder o direito de transmissão de alguns filmes famosos, esses filmes se tornaram a grande vantagem dos seus concorrentes. Eram filmes que só estavam na Netflix e passaram a só estar em outro serviço de streaming concorrente. Isso pode não fazer sentido para alguns, mas ao redor do mundo existem milhões de pessoas que assinam o Disney Plus, por exemplo, só para ver as produções da Marvel, ou que assinam o HBO só para assistir, sei lá, Friends ou alguma outra série que é exclusiva de lá. Até pouco tempo atrás, a Netflix tinha no seu catálogo os filmes da Marvel e a série Friends, que sempre ficavam entre as produções mais assistidas da plataforma. Então, quando essa concorrência entrou no mercado e rompeu a parceria com a Netflix, a empresa sofreu bastante. Ao mesmo tempo em que ela perdia seus direitos e se enfraquecia, seus concorrentes se fortaleciam cada vez mais. E no caso da Netflix, eu acho que ainda tem um agravante, que é o seguinte: a empresa sofre com a falta de diversificação nas suas linhas de receita e isso limita, de certa forma, a sua estratégia
estratégia de preços. Muita gente reclama que a mensalidade da Netflix é a mais cara de todas. Por que a Netflix não consegue manter uma mensalidade próxima do Amazon Prime, por exemplo? É bem simples a resposta disso daqui, porque para a Amazon é muito confortável e muito seguro manter o preço do Prime artificialmente baixo, ali na casa dos R$ 9,90 por mês, porque já está comprovado que clientes Prime gastam mais dinheiro em compras na Amazon. Um dos benefícios adicionais do streaming da Amazon é o frete grátis na loja, então os clientes usam esse frete grátis e a Amazon consegue rentabilizar em outras vertentes. Então, já que eles têm essa segunda alternativa de rentabilizar, tudo bem para eles deixar o preço ali do streaming na casa dos R$ 9,90. Eles podem até ter prejuízo nesse serviço de streaming que vai continuar valendo a pena para eles. Outro exemplo é a Disney. Ela não atua em tantos segmentos quanto a Amazon, mas também é bem diversificada, já que tem ali receita dos parques, dos canais de TV e dos licenciamentos para produção de camisas, bonés, bonecos e qualquer outro produto que você conseguir imaginar. A Netflix até tem uma atuação como estúdio de produção, fazendo as suas próprias séries, os seus próprios filmes, mas como as produções ficam exclusivas para o seu streaming, não conta muito em termos de diversificação também. Então ela tem uma desvantagem natural na hora de formular a sua estratégia de preços, porque enquanto a Amazon, enquanto a Disney, outros serviços de streaming que são bastante diversificados em receita, podem sacrificar as suas margens de lucro para vender uma mensalidade mais barata, a Netflix não pode. Ela não tem outro lugar de onde tirar dinheiro para compensar essa perda, para compensar esse possível prejuízo. E é basicamente esse o conflito que a Netflix vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Ela liderava um mercado praticamente sozinha, mas depois da entrada de concorrentes de peso, começou a apanhar bastante. E é óbvio que essa situação ruim foi traduzida em números também ruins. Recentemente, a Netflix divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2022 e os números foram tão ruins que surpreenderam até os analistas e investidores mais pessimistas do mercado. O esperado era que eles conseguissem mais 2,5 milhões de clientes no trimestre, mas eles não conseguiram nenhum. Pelo contrário, eles perderam 200 mil assinantes nesse trimestre. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, a empresa terminou um trimestre com menos clientes do que quando começou. É óbvio que isso tem um impacto da retirada dos serviços lá na Rússia por conta da guerra e da inflação global também, que leva muitas pessoas a cancelarem suas assinaturas de streaming, mas ainda assim não é um sinal muito positivo para a empresa. Se a Netflix estivesse situada em um setor já consolidado, os investidores poderiam fazer uma vista grossa para essa redução de assinantes. Mas a Netflix é uma empresa de crescimento acelerado. Ela não está em um setor consolidado e o mercado espera que a Netflix vá crescer X% ao longo dos próximos, 10 anos. Então, se ela não consegue crescer o que o mercado está antecipando e esperando, as suas ações vão ser penalizadas. Como eu disse lá no começo do vídeo, já caíram mais de 60% desde o começo do ano. É inegável aqui. A Netflix tem uma situação bem complicada para ser enfrentada e um futuro bastante incerto pela frente. Se você quiser saber a minha opinião como investidor mesmo, eu continuo considerando a Netflix uma empresa excelente. Mas isso não necessariamente significa que ela vai ser um investimento excelente. A verdade é que nenhuma empresa chega ao tamanho e ao nível de reconhecimento que a Netflix chegou por pura sorte. Isso não existe. O time da empresa sabe trabalhar muito bem e conhece as particularidades do setor. Então, com certeza, eles estão enxergando esses problemas que eu listei no vídeo e vários outros que eu sequer considerei. E eles estão se movimentando na direção de solucionar esses problemas. Pode ter certeza disso. O que mais me preocupa de fato é ver que muitas pessoas só estão comprando as ações da Netflix por causa da queda recente. Um clássico exemplo do que a psicologia chama de viés da ancoragem. Se eu puder deixar um conselho final para você, que talvez tenha entrado nesse vídeo acreditando que as ações da Netflix são uma grande oportunidade do momento, o conselho seria algo que eu já repeti várias vezes aqui no canal. Não existe oportunidade na bolsa de valores. Quedas bruscas como essa da Netflix ou da Magazine Luiza, por exemplo, não acontecem sem razão. Uma queda de cotações normalmente expressa um aumento da percepção de risco do mercado, o que de fato está acontecendo. Como eu evidenciei para você aqui nesse vídeo, a concorrência apertou para a Netflix e ela não tá mais sozinha no mercado. Se ela não tomar boas decisões ao longo dos próximos anos, ela pode ser chutada do mercado e completamente dominada por seus concorrentes. Muitas empresas já faliram dessa forma, então não é uma grande oportunidade que está caindo do céu
de graça para você. As ações da Netflix caíram porque elas estão mais arriscadas nesse momento. Então, se você está pensando em investir nas ações da empresa, estude bem e pondere todos os pontos positivos e negativos e principalmente os riscos do investimento. Esse é o trabalho mais importante do investidor de longo prazo. Não saia comprando qualquer coisa só porque caiu e porque você acha que tá barato. Beleza? Se você gostou desse vídeo, então, eu quero te pedir mais uma vez aqui para você deixar o seu like aí embaixo e para se inscrever no canal, para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos em ações e em fundos imobiliários, em bolsa de valores de uma forma geral. Se você quiser aprender a investir de verdade, clica aqui e testa tudo lá dentro por 7 dias grátis. Aqui na tela, em algum lugar, vão estar aparecendo outros vídeos que eu já gravei, incluindo um nesse mesmo modelo sobre a Amazon, para você ver como que a Amazon se tornou tão grande. Eu vou fazer esse mesmo processo de análise aqui que eu fiz com a Netflix. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.